Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Vamos para mais uma live de perguntas e respostas. Eu vou responder as melhores perguntas da semana. E vamos aí fazer essa troca legal. Vou dar mais um minutinho. Vou começar respondendo aqui as perguntas para a gente não atrasar muito. Se surgir alguma pergunta, quiserem falar sobre o tema que a gente está citando aqui nas perguntas, podem ficar à vontade, tá? A gente tenta tirar aí as dúvidas de vocês também, que estão ao vivo e talvez não conseguiram perguntar nas caixinhas. E vamos lá, então. Essa primeira pergunta é polêmica, mas é extremamente importante a gente falar sobre isso também, tá certo? O que a paciente deve fazer se acontecer conflitos de informações entre o ginecologista e obstetra e a enfermeira do pré-natal? Eu sempre falo para vocês sobre a importância da equipe multidisciplinar e realmente é fundamental trabalhar em equipe. É importante a gente falar que gestações de risco habitual que não tenham nenhum fator que complique essa gravidez podem ser acompanhados por enfermeira obstetra ou obstetriz ou a enfermeira generalista da unidade básica de saúde. Quando é acompanhado por 2 profissionais, o obstetra e a enfermeira do pré-natal, os 2 precisam se comunicar para falarem a mesma língua. Na minha caderneta de pré-natal, que eu ofereço para as minhas pacientes, a gente tem um local onde a gente coloca o nome de cada profissional e o telefone dos profissionais da equipe, justamente para que a gente discuta o caso e entre em consenso sobre determinadas condutas. Às vezes isso não é possível, especialmente se tratando do Sistema Único de Saúde. Às vezes a gente não tem contato realmente com o restante da equipe e isso dificulta realmente um pouco essa troca de informações. Devemos falar que a maioria das condutas obstétricas, elas são baseadas em evidências científicas. Nós temos protocolos muito bem estabelecidos para a maioria das coisas. E especialmente as condutas tomadas na unidade básica de saúde devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde de assistência ao pré-natal, baseado em evidências. Então, não tem como uma pessoa fazer diferente da outra, porque é um protocolo, então deveria ser seguido e os profissionais deveriam fazer basicamente a mesma coisa. É importante a gente falar também sobre as desinformações que surgem hoje com o advento das redes sociais, em que as pessoas falam o que querem e muitas vezes não são embasados em estudos científicos e isso confunde a prática clínica realmente. Então, o profissional precisa ter senso crítico, né, da sua própria prática. Então, todas as vezes que a gente faz um trabalho, a gente tem que pensar e repensar várias vezes se o que a gente está fazendo é o certo, né? A gente precisa também ter o senso crítico e entender a importância de sempre se manter atualizado, de se atualizar sempre aí nesse contexto, porque a medicina não é uma ciência exata. Então ela muda, todos os dias surgem artigos novos, informações novas sobre vários temas. E cabe somente ao profissional buscar se atualizar. Então, quando surgem esses conflitos, você precisa conversar com essas pessoas que estão te acompanhando, falar abertamente sobre os conflitos para que eles se decidam entre si, né? Ou que você decida qual profissional você vai seguir. Hoje, as pessoas têm o livre-arbítrio, né? E elas podem escolher qual profissional elas confiam
e seguir as recomendações. Mas é importante seguir as recomendações. Você precisa de uma pessoa que te passe confiança para que você siga realmente as recomendações dadas no pré-natal para que a gente reduza as chances de complicações nessa gravidez. Uma coisa que eu sempre faço e que eu oriento para as minhas alunas do curso Obstetrícia Raiz também fazerem é mostrar para as pacientes a evidência, mostrar o que está escrito no protocolo. Porque a gente não tá aqui para inventar nada, né? Então, são os cientistas que fazem ensaios clínicos randomizados, que são estudos com alto nível de evidência científica, para falar pra gente que somos a equipe assistencial, o que fazer, né, em determinados casos. Então, sempre que surge dúvida para as pacientes e que elas estão com dúvida em quem confiar, eu mostro o que está escrito lá. E aí elas vão decidir o que elas vão fazer com a própria vida, qual a informação que elas vão seguir, tá? Então, eu também sempre digo para vocês, sempre falo para as minhas alunas que tudo que eu faço e eu falo, eu não tiro da minha própria cabeça. São informações e são condutas baseadas em evidências científicas. Afinal, a gravidez é um período muito sensível, em que tem uma nova vida muito delicada se formando, e isso precisa ser tratado com a devida importância e com a devida seriedade. Então, a gente tem estudos que comprovem e que mostram, né, as condutas que a gente precisa tomar. A gente só precisa seguir o que está escrito na literatura. A próxima pergunta também fala um pouco sobre isso e a gente tem tido muitos casos como esse e é extremamente importante a gente falar sobre o que vamos falar agora. Já tive 2 bolsas rotas, um com sepse neonatal e óbito com 34 semanas de gestação. O risco de uma nova bolsa rota é aumentado? Existe maneira de prevenir? Descobri que estou grávida, aterrorizada, porque não foi planejado. Então, temos muitas questões aqui nessa pergunta. E a primeira delas é se tem como prevenir a bolsa rota. Para quem não sabe, a bolsa rota é quando a membrana, que são a bolsa das águas, onde o bebê está dentro da barriga, rompe antes da hora, prematuramente. No caso dessa pessoa, a bolsa rompeu com 34 semanas de gestação e o bebê foi a óbito por infecção. As infecções são as principais causas de bolsa rota e trabalho de parto prematuro. Não é à toa que o protocolo de pré-natal tem vários exames para investigar infecções. Infecção urinária, infecção por toxoplasmose, citomegalovírus e infecções sanguíneas, né? Hemograma, a gente avalia se tem alguma infecção ali, se os leucócitos estão aumentados. Qualquer infecção que a gente tenha vai aumentar a incidência de rotura prematura de membranas e trabalho de parto prematuro. E isso pode ter consequências muito graves, como a dessa pessoa. É muito comum a gente ver as pessoas banalizando a investigação e o tratamento das infecções na gravidez. E isso vai gerar desfecho adverso, muito provavelmente. Nesse caso foi um óbito fetal, mas poderia ter sido um óbito materno. Infecções são a terceira causa de morte materna no mundo, então a gente não pode subjugar as infecções na gravidez. E é extremamente importante investigar e tratar as infecções. Hoje, a gente já sabe que as infecções vaginais também são grandes causas de trabalho de parto prematuro, rotura prematura de membranas, infecção generalizada, infecção no útero para essa mulher pós-parto e graves complicações pós-parto também. Quais são essas infecções? As mudanças da flora vaginal, como candidíase, vaginose bacteriana e outras infecções sexualmente transmissíveis que não são diagnosticadas por exames de sangue, como tricomoníase, micoplasma, clamídia e gonorreia. A maioria das vezes, essas bactérias são assintomáticas, então muitas vezes a gente não vai ter sintoma nenhum.
e ainda assim pode apresentar essas bactérias nas secreções vaginais. Então, há uma recomendação de se investigar a microbiota vaginal para todas as mulheres gestantes, especialmente no primeiro trimestre, para que a gente descarte a presença dessas bactérias e, se elas estiverem presentes, que a gente trate para prevenir complicações como essas. Pacientes que já tiveram história de bolsa rota prematura, com história de óbito, como esse, e histórias graves, na nova gravidez, está muito bem indicado fazer esse rastreio, tá? Para infecções genitais aí, para descartar ou para tratar se realmente tiver. Uma outra causa é o Streptococcus do grupo B, que é outra bactéria que pode colonizar a nossa vagina e que também é a principal causa de sepse neonatal e óbito neonatal. É o famoso exame do cotonete, que a gente faz lá por volta das 36 semanas, 37, quando a gravidez chega até lá, justamente para prevenir infecções neonatais. Porém, em casos de bolsa rota em que dá tempo de coletar esse exame, a gente coleta também. No seu caso, como você já teve um óbito por sepse neonatal, a gente presume que tenha o Streptococcus do grupo B, e se em uma nova gravidez já tiver bolsa rota ou trabalho de parto prematuro ou até mesmo trabalho de parto no tempo certo, vai precisar receber antibiótico para prevenir que o bebê tenha infecção e tenha complicações graves relacionadas a isso. Então, o Ministério da Saúde já recomenda que a gente colete exames da secreção vaginal no primeiro trimestre, porém esse exame não é amplamente disponível, não está disponível no Sistema Único de Saúde, e no sistema privado, no particular, é um exame caro. Então, praticamente não é acessível para a grande maioria das pessoas, porém é importante que saiba que ele existe e que, se possível, é importante fazer, tá? Um outro ponto dessa pergunta, que é extremamente importante a gente falar sobre as falhas do sistema, é de ter uma terceira gravidez não planejada. E eu sempre falo que as pessoas julgam muito as mulheres. Nossa, mas como você engravidou? Ai, mas só engravida quem quer. Isso é uma farsa e nada mais é do que uma culpabilização das mulheres, como que a gente faz constantemente. E é importante falar sobre o papel dos profissionais da saúde na prevenção de gestação indesejada. E no Sistema Único de Saúde, a gente tem disponível a inserção de DIU de cobre nos postos de saúde, justamente para ofertar para essas mulheres uma contracepção eficaz, segura, de longa duração e reversível, tá? Assim que você quiser engravidar de novo, é só tirar o DIU e engravidar. Então, é extremamente importante a gente falar sobre o papel de conscientizar e difundir aí esses métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. E falando do sistema privado, nós temos outros métodos como o Mirena, o Implanon, que hoje já são mais conhecidos e um pouco mais acessíveis, não tanto assim, tá? Mas sim, é papel do profissional da saúde lutar contra as gestações não planejadas, que podem gerar consequências muito drásticas na vida dessa família, tá certo? Fizeram uma pergunta aqui sobre o exame do cotonete. E quando não é solicitado o exame do cotonete dentro do prazo, o que deve ser feito? Não tenho, como coletar esse exame, porque ele demora um tempo para ser feito e passando das 37 semanas, pode ser que não dê tempo de ficar pronto até o parto. Então, qual é a conduta? Se a pessoa não tem histórico de bolsa rota, de parto prematuro anterior com recém-nascido, com sepse neonatal, como é esse caso, a conduta geral é
Entrou em trabalho de parto espontâneo, a bolsa rompeu espontaneamente e o bebê nasceu antes de completar 18 horas que a bolsa rompeu, não precisa de antibiótico. Mas se tem mais de 18 horas que essa bolsa rompeu, a gente vai fazer antibiótico venoso até o parto para prevenir que esse bebê tenha infecção, tá? Quando a gente não tem esse histórico e quando não tem o resultado do exame. Também não é um exame que está disponível no Sistema Único de Saúde. A gente oferece para gestantes do consultório, sistema privado, que também às vezes não dá tempo de ficar pronto, enfim. E a gente faz dessa forma. Mais de 18 horas de bolsa rota, todo mundo ganha antibiótico venoso de 4 em 4 horas até o bebê nascer. A outra pergunta: por que tantos casos de bebês nascendo mortos com 38 semanas, perto de nascer? Como vocês puderam perceber, geralmente toda semana a gente tem uma história de um bebê que nasceu morto. E geralmente esses óbitos são evitáveis. Como que a gente pode evitar? Pré-natal. E geralmente essas pessoas não têm um pré-natal de qualidade. Geralmente a gente não fez exames necessários, não fez exames que são imprescindíveis para diagnosticar alterações que poderiam ser tratadas durante o pré-natal para evitar desfechos como esse. O que acontece é que os óbitos sempre existiram, só que a gente fala pouco sobre isso, né? As mães de anjo, que a gente fala, as mães de bebês que nasceram sem vida, elas não têm voz, né? Elas não falam sobre isso, até por questões de luto, de sofrimento, porque eu não posso imaginar o que deve ser perder um filho. E muitas vezes é um tabu também falar sobre morte, né? Mas a gente precisa falar para que a gente conscientize as pessoas da importância do pré-natal e da importância da atualização profissional. Muitas vezes os próprios profissionais não fazem o pré-natal como deve ser feito, não se atualizam, não utilizam das tecnologias disponíveis para prevenir desfechos terríveis como esses. E, infelizmente, a gente ainda tem muitos casos de óbitos fetais e de óbitos maternos também. Fetais, neonatais e maternos. E se um óbito fetal já é uma catástrofe social, um óbito materno, então nem se fala. A gente fala que quando morre uma mãe, um pouco da sociedade morre com ela. E felizmente já temos bastante tempo que não temos um óbito materno, mas óbitos fetais ainda são muito frequentes e a gente tem o que fazer, a gente tem o que melhorar. E é extremamente importante dar a devida atenção para o pré-natal, que é um momento feito especialmente para prevenção, diagnóstico e tratamento de anormalidades que porventura possam ocasionar óbitos. Ainda que não ocasione óbitos, podem ocasionar complicações muito graves, admissão em UTI, sequelas, né, tanto fetais, neonatais quanto maternas também, infecções, hemotransfusões. Então, o pré-natal serve justamente para isso. O pré-natal não é para ir lá, oi, tudo bem, tudo, olhar a pressão e não fazer nada com a pressão que está alterada, ou prevenir a alteração dessa pressão, não solicitar os exames que tem que solicitar, ou solicitar e não saber interpretar, não solicitar as ultrassonografias na frequência que se deve solicitar, nem avaliando o que se deve avaliar. A ultrassonografia não é para ver o bebê na tela, é para avaliar o desenvolvimento da gravidez, e cada fase da gravidez existe um mecanismo, uma forma de avaliar diferente. Então, várias e várias vezes eu já precisei pedir para repetir o ultrassom que foi feito no mesmo dia, porque não foi avaliado o que precisava. Então, a gente precisa falar que nem sempre o médico é a pessoa
que é mais confiável nesse cenário e que, infelizmente, a gente tem casos de colegas que precisam se atualizar, sim, né? E a atualização é diária, é constante e nunca vai acabar. Não é porque a gente faz isso há 30, 40 anos que é o certo hoje, né? Hoje a gente já tem cirurgia robótica, cirurgia por vídeo, mas a gestação e o parto não tem robô para fazer, é a gente mesmo, né? Então a gente precisa se comprometer com a ciência e a ciência é mutável, todos os dias existem coisas novas, estudos novos, tecnologias novas para prevenir complicações e é o nosso dever aplicá-las da melhor forma possível. Perguntaram aqui sobre o exame do cotonete de novo. E quem tem o exame do cotonete positivo, trata somente no parto ou antes, como no risco de parto prematuro? Esse exame do cotonete, ele não significa que tem tratamento, tá? Ele serve para fazer uma prevenção de infecção do bebê. Então, essa prevenção só é feita no parto, quando o bebê está perto de nascer. As outras infecções são tratadas, então a gente precisa realmente investigar outras infecções para tratar antes do parto, antes de acontecer um trabalho de parto prematuro. E existe uma outra forma de avaliar o risco para trabalho de parto prematuro, que é a medida do colo do útero no ultrassom. Novamente, o ultrassom. Então, muitas vezes a gente pede a medida do colo do útero no ultrassom e não é feito. Então, assim, já existem estudos que comprovam que pacientes que têm história de trabalho de parto prematuro de repetição precisam fazer medidas seriadas do colo uterino para a gente avaliar se essa pessoa é elegível a usar progesterona, se ela é elegível a fazer uma cerclagem, tá? Avaliar cuidadosamente a microbiota vaginal dessa pessoa. Então, isso é extremamente importante, fazer as medidas do colo do útero é uma tecnologia nova, realmente, e que ainda não é implementada como deveria ser. Então, é mais uma coisa que a gente tem para prevenir desfechos adversos que não é feita, tá? Mas é importante saber que existem formas, sim, de prevenir. Minha paciente falando que eu peço mesmo para repetir. Eu peço, porque a responsabilidade sobre o desfecho dessa gravidez é minha também, né? Eu falo que eu faço a minha parte da melhor forma que eu posso e cobro das pacientes para que elas façam a parte delas. Então, se tem um exame que eu não consigo confiar no resultado, não adianta, eu não vou poder tomar uma conduta baseada naquele exame. Na medicina, na saúde, os exames chamam exames complementares. A gente precisa usar os exames para complementar a nossa conduta, para trazer um diagnóstico, uma elucidação de alguma suspeita que a gente tenha. Então, se eu pedir um exame e o exame não foi bem feito e aquilo ali não vai me ajudar a tomar uma decisão, eu vou pedir para repetir. Então, às vezes, as pessoas querem fazer exames em lugares que são mais baratos ou com fulano, porque fulano é mais experiente, tem não sei quantos anos de profissão, e chegam com resultados que eu não consigo avaliar, eu vou pedir para repetir, infelizmente, porque a gente precisa realmente tomar condutas com segurança. Obstetrícia não é brincadeira, a gente não tem como voltar atrás. Uma semana que passou, esse bebê já mudou muito, né? São 9 meses para formar uma pessoa. Então, imagine o quanto muda dia após dia. Então, não tem como a gente realmente deixar passar. Não, vou deixar passar, isso daqui não vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. E a responsabilidade é do profissional que está acompanhando esse pré-natal. Então, eu faço questão que as minhas pacientes sejam bem assistidas, independente de ser no consultório ou no SUS, tá? Eu peço para repetir mesmo e eu oriento, explico o motivo. Então, eu mostro que eu preciso ver
e que não deu para ver naquele exame e por que que eu tô pedindo para repetir. E se ainda tiver dúvida, eu mostro a literatura, onde fala o que tem que fazer naquele exame que não foi feito. Então, não sou eu que sou chata ou que tô querendo demais ou que tô pedindo demais. Não, isso é protocolo e são tecnologias que a gente tem para prevenir complicações, para diagnosticar e tratar o quanto antes, tá? É uma pergunta sobre o cálcio. Mais uma vez, todas as vezes eu não me canso de falar sobre isso. Vocês podem perguntar quantas vezes forem necessárias para que entrem na cabeça, não só das pacientes, porque na verdade eu falo que as pacientes não têm culpa, né, de profissionais que não se atualizam. Então, é importante, às vezes, mostrar os vídeos para a pessoa que te acompanha no pré-natal. Olha, a doutora Tainá falou isso. Se a pessoa quiser discutir o caso comigo, eu também estou super à disposição. As alunas do meu curso Obstetrícia Raiz são profissionais da obstetrícia de diversas áreas, médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, obstetrizes, que às vezes quando tem alguma dúvida elas discutem os casos comigo e a gente tem um grupo no WhatsApp para isso, elas têm o meu contato para que a gente tome as melhores decisões para essas pacientes. Isso não significa que eu sei tudo, tá? Inclusive para algumas pacientes que eu não sei o que fazer, eu falo, isso daqui eu vou precisar estudar e eu vou buscar na melhor fonte que tem disponível para trazer o melhor tratamento disponível. Isso é fazer ciência. Então, vou falar novamente sobre o cálcio e espero que isso entre na cabeça das pessoas em algum dia, né? Então, vamos lá. Sobre o cálcio, é recomendado que toda grávida tome durante a gestação toda. A dosagem varia? Sim, é recomendado que toda gestante tome cálcio a gestação toda. Todas as gestantes brasileiras devem tomar cálcio a gestação toda. Ah, mas o meu exame do cálcio está normal. Não tem recomendação de pedir cálcio, tá? Dosar o cálcio. A recomendação é que tome cálcio. Todas as gestantes devem tomar suplementação de cálcio a gravidez toda, para prevenir desfechos adversos, como pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, restrição de crescimento intrauterino. Então, é uma medicação que todas devem começar a tomar no primeiro trimestre de gravidez. Então, se você não toma cálcio e está grávida, tem que tomar. Ah, mas eu tomo materna, ou Gestan Gold, sei lá, Matrion, tem inúmeros polivitamínicos, mas eles têm uma dose ridícula das vitaminas que você precisa realmente. É um dinheirão gasto desnecessariamente. E além de não ajudar, atrapalha. Então, polivitamínicos na gravidez não são recomendados, tá certo? A gente precisa de doses altas de cálcio, de 1 a 2 gramas por dia, tá? Então, se é para prevenir desfecho adverso mesmo, 2 gramas de cálcio por dia, 1,5 no mínimo, tá? Então, alguns comprimidos a gente também precisa ter o cuidado na prescrição, porque às vezes tem lá 1.250 miligramas de cálcio, mas do cálcio que é absorvido, do cálcio elementar, só tem 500 miligramas, então tem que tomar 4 comprimidos por dia. Ah, mas é muita coisa, tem que tomar? Tem que tomar. Não tem outro jeito, se tivesse a gente não ia passar. Mas tem que tomar, então pronto, vamos tomar, sem reclamar, beleza? Então, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Eu falo que sempre tem uma vitamina que é milagrosa. Não, essa daqui é a mais completa de todas. Não, porque a minha vitamina é a melhor. Não, não existe polivitamínico que seja ideal para a gravidez. Não existe evidência científica que suporte que a suplementação de micronutrientes na gravidez seja necessária. Então, se você está gastando R$180 por mês comprando polivitamínico na gravidez, tá jogando fora o dinheiro. É isso.
Mais uma pergunta, essas aqui agora também são polêmicas. Uma pessoa falou aqui. E quando a médica do pré-natal não prescreve mesmo pedindo, pode tomar mesmo assim? Vocês estão vendo a qualidade dos profissionais, né, gente? Então, às vezes, a paciente sabe da informação e não consegue tomar o que ela tem que tomar. Isso é muito sério, assim, é muito complicado realmente essa situação e infelizmente eu vejo isso todos os dias, e é muito triste, né? A gente não tem muito o que fazer porque você está fazendo um pré-natal e você precisa de uma prescrição médica. Você precisa confiar em alguém, né? Se você acha que essa pessoa não está cumprindo as recomendações, que são recomendações do Ministério da Saúde, tá? Então, inclusive da Organização Mundial da Saúde, não sou eu que estou inventando isso. Você precisa trocar de médico, infelizmente. Então, assim, eu não posso te autorizar a tomar uma medicação sem acompanhamento, tá certo? Então, aí é que está a importância de escolher profissionais que são atualizados e que vão escolher os melhores tratamentos e as melhores prevenções para sua gravidez. Agora, outras perguntas. Pode induzir parto pélvico? Essa aqui é polêmica. Então, o que diz a FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia? Sim, pode induzir parto pélvico, desde que seja um profissional experiente em monitorização fetal e assistência ao parto pélvico, tá? Essa pergunta surgiu porque recentemente eu postei aqui um caso que a gente precisou realmente induzir um parto pélvico. E isso foi com o consentimento da mulher, ela quis parir um bebê pélvico. Nós conversamos sobre todas as questões envolvidas na assistência ao parto pélvico, especialmente em um local em que é esquema de plantão. Então, para um bebê pélvico que está sentado nascer de parto vaginal, é necessário que tenha um profissional capacitado para atender esse parto. E é a minoria, tá? Realmente, quase não existem obstetras no Brasil que são capacitados para atender parto pélvico. Eu estudo parto pélvico desde 2016 e eu tenho, sim, formação em atendimento a parto pélvico. E adoro assistir parto pélvico, inclusive essa paciente quis ter um parto pélvico vaginal e não tinha como ela esperar mais, né? Já estava chegando perto das 41 semanas e ela queria muito parir esse bebê, e aí ela topou uma indução. Era um colo que já era muito favorável, a gente não precisou de misoprostol, só de ocitocina, e foi fantástico, assim, o bebê ficou super bem, ela também. Foi um parto difícil, não foi uma assistência fácil, tá? Foi um parto pélvico que realmente precisou de uma obstetrícia avançada, precisou de manobras obstétricas e precisou de uma atenção e ação em momento oportuno para que esse bebê ficasse bem, para que essa mãe também ficasse bem. E para que eles tivessem uma boa experiência de parto e nascimento. E tivemos, ela sabia de todas as intervenções que eventualmente a gente precisaria fazer, eu precisei fazer muitas delas, precisei fazer manobras para tirar os bracinhos, para tirar a cabeça do bebê, porque o bebê pélvico vem primeiro pelo bumbum, aí ele solta as perninhas, depois a barriga, depois os braços e por último a cabeça. Nesse parto em específico, eu precisei fazer manobras para tirar os braços e a cabeça, e a família já sabia de todas as manobras que eu poderia precisar fazer. A gente conversou muito sobre isso antes, eles toparam, e foi super tranquilo para eles quando eu precisei fazer as manobras. O pai estava ao lado o tempo todo, e ficou super tranquilo vendo as manobras sendo feitas. O bebê ainda tinha uma circular de cordão,
e ficou tudo bem. Foi desafiador para eles também, para mim também, mas foi uma experiência maravilhosa porque os planos tinham sido traçados antes. Então foi um parto pélvico planejado, o que é diferente dos partos pélvicos emergenciais, que são os partos de bebês sentados que chegam nascendo no plantão e eventualmente essa família não tem informação sobre como que acontece o parto pélvico e quais são as manobras que pode ser que a gente precise fazer. Então acaba que eles ficam muito desesperados e não entendem direito. E muitas vezes, quando esse bebê pélvico já está em vias de nascimento, fazer uma cesárea para tirar esse bebê acaba acrescentando mais riscos para o bebê e para a mãe. Então, a gente precisa falar sobre isso e os profissionais realmente precisam se capacitar para assistência ao parto pélvico. Inclusive, o documento da Febrasgo de 2024 fala justamente que todos os profissionais da obstetrícia, inclusive os enfermeiros obstetras e obstetrizes, devem se capacitar para assistência ao parto pélvico porque emergências acontecem e bebês pélvicos também chegam nascendo. Então, se o parto pélvico é um parto que precisa de uma pessoa treinada, de um médico obstetra, se for possível, mas existem cidades que não tem um médico obstetra e tem uma enfermeira que atende parto. E essa enfermeira precisa ser treinada, porque pode chegar um bebê pélvico nascendo e tem que saber o que fazer, né? Então, o treinamento é constante, a evolução é constante. Todos os anos eu treino novamente as manobras que precisam ser feitas e é imprescindível que a gente se coloque num lugar de humildade para entender que a gente precisa sempre manter o aprendizado. E que a gente precisa ter respeito pela obstetrícia, que a gente não sabe tudo, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário mesmo. Então, se um obstetra ou uma enfermeira obstetra acha que sabe tudo, pule fora, porque na verdade essa pessoa parou de se atualizar. E a atualização é diária. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova em obstetrícia. E isso que é o mais fantástico, porque a nossa população, a sociedade, todas as pessoas do mundo precisam nascer. E os nascimentos também evoluem assim como a gente evolui, assim como as tecnologias evoluem. Então, se a gente fica estagnado, parado no tempo, a gente vai ficando para trás, não é mesmo? Então, a gente também precisa se atualizar aí todos os dias. Olha, temos uma pessoa aqui que perguntou quando irá ter o curso de obstetrícia novamente? Em primeira mão, vou deixar aqui um compromisso com vocês, tá? Para os profissionais de obstetrícia que querem se atualizar com informações baseadas em evidências atuais, né? Que querem mudar aí a sua prática, que querem fazer diferente, que querem ser guardiões das mulheres, estar ao lado das mulheres nessa fase tão importante da vida, que estão percebendo que a obstetrícia realmente está evoluindo e que a gente está ficando para trás, né? Que querem estar do lado de cá. A gente vai abrir uma turma nova do curso Obstetrícia Raiz em novembro. Ah, mas por que novembro? Tá muito longe. Porque em outubro eu vou participar do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto. Então, mês que vem eu vou estar nos preparativos, preparando as aulas para o CIA Parto. Eu vou participar de 3 partes de uma oficina de parto instrumentado a vácuo e fórceps. Vou dar uma aula de rotura prematura de membranas, que a gente já falou aqui um pouquinho hoje, e vou participar também de uma mesa com outros profissionais falando sobre situações desafiadoras da obstetrícia. Então, em outubro eu vou estar em preparação para o CIA Parto, mas em novembro uma nova turma do Obstetrícia Raiz vai acontecer. Então, se você é profissional da obstetrícia, médico obstetra, enfermeiro obstetra, fisioterapeuta, psicóloga, técnico de enfermagem, enfermeira generalista que assiste mulheres durante o pré-natal, parto ou puerpério,
Eu vou deixar depois da live o link para vocês se inscreverem na lista de espera para o curso que vai abrir nova turma em novembro, tá certo? Tem uma pergunta aqui. Doutora, no Brasil fazem a fimose assim que o bebê nasce? Aqui no ZEUA sugerem que faça e eu fiz e me arrependi. Não sei se deveria ter feito. Não, essa não é uma conduta que a gente toma aqui no Brasil. Os bebês que nascem e têm fimose, eu tenho uma pelezinha extra ali no pênis, eles vão ser avaliados depois, quando estão mais velhos, porque a maioria deles não tem necessidade de fazer a cirurgia. Então, isso é muito cultural também, existem algumas questões religiosas envolvidas, tá, com essa cirurgia. Então, aqui no Brasil, a gente não oferece isso assim que o bebê nasce. Fernanda perguntou se o curso é online. Sim, é um curso 100% online. O acesso é por 1 ano, porque é um curso ele funciona como se fosse uma pós-graduação em obstetrícia, em que eu dou aulas sobre os temas mais comuns, desde a pré-concepção até o período puerperal, e falamos também sobre a ação da equipe multidisciplinar, qual que é o papel de cada um, como que a gente faz essa assistência baseada em evidências científicas, e as alunas do curso têm acesso a mim para que a gente discuta casos, tire dúvidas. O acesso é pelo ano todo e a gente presta como se fosse uma consultoria mesmo, individualizada, para saber quais são os gargalos da profissão para cada pessoa. Afinal, cada especialidade vai ter aí as suas questões, né? E cada local, o Brasil é um país que é do tamanho de um continente, e a gente fala que existem Índias e Bélgicas dentro do Brasil. Existem maternidades que são de luxo, com altíssimas tecnologias, e existem lugares que não tem um obstetra na cidade. E a gente precisa adequar a obstetrícia para as diversas realidades. Muitas vezes o que a gente faz em São Paulo, a gente não consegue fazer aqui em Ilhéus. Mas o básico, eu falo que a gente às vezes quer prescrever a vitamina da moda, a vitamina mais cara que tem no mercado. Mas o que é o básico ali, o que precisa ser feito, tem que ser feito aqui, tem que ser feito em São Paulo, tem que ser feito nos Estados Unidos, tem que ser feito em qualquer lugar do mundo. Porque os protocolos de assistência são feitos pela Organização Mundial da Saúde. Então, tudo que a gente tem que fazer que realmente muda o desfecho para essa gravidez terminar bem, a gente precisa fazer em qualquer lugar do mundo. Então, esta é a finalidade desse curso, é levar informação de qualidade, baseada em evidências, para fazer com que a prática dos profissionais seja palpável e para que a gente faça realmente o que tem que ser feito para mudar esses desfechos que todos os dias vocês veem aqui eu postando casos que são realmente catastróficos e que a gente poderia prevenir. Tá certo? Então, se você é profissional da saúde que está me acompanhando aqui e quer fazer parte dessa força-tarefa para que a gente consiga mudar a assistência da nossa região, a gente não vai conseguir mudar o mundo todo. Eu tenho essa consciência que eu não vou conseguir assistir todas as pessoas, não vou conseguir prestar a assistência que eu acredito e que eu gosto e que eu confio para todas as pessoas do mundo, mas eu posso fazer com que outros profissionais também prestem essa assistência, e essa é a minha finalidade. Então, eu não vou abandonar vocês, eu não vou abrir mão disso, porque o meu sonho realmente é que a grande maioria das mulheres tenham uma assistência minimamente digna, para que elas não precisem passar por situações tão tristes, tão desafiadoras e por vezes tão violentas que vão deixar marcas para o resto da vida delas, tá? Então fique de olho aí que quando acabar a live eu vou deixar o link para vocês se inscreverem na lista, que assim que a gente tiver as primeiras novidades aí sobre a próxima turma, os inscritos na lista serão os primeiros a saber, e em novembro nos vemos aí nas aulas novas do Obstetrícia Raiz. Todo dia eu invento uma aula nova
E eu tô terminando aí de gravar o curso esse fim de semana, se tudo ocorrer bem, se eu não inventar mais nenhuma aula. Mas as alunas também têm total liberdade para pedir aulas novas, para sugerir temas que elas têm dúvidas. E a gente também se reúne ao vivo para desabafar, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá ali nessa trajetória sozinhos e realmente é difícil fazer o certo, é muito difícil. E é preciso que a gente tenha uma tribo, né, para que a gente se fortaleça todos os dias e entenda qual é o nosso papel na assistência à saúde. Mais uma dúvida aqui sobre a bolsa rota, eu vou responder que também é extremamente importante. Corioamnionite é devido à bolsa rota? Sim, é uma infecção no útero que geralmente é causada pela bolsa rota e por essas outras infecções geralmente vaginais que a gente já falou, tá certo? Então é uma consequência disso tudo que pode gerar graves complicações, inclusive para a mãe. Às vezes esse bebê nasce e essa infecção ainda fica ali no útero, especialmente quando é cesárea, tá? A corioamnionite na cesárea tem uma chance muito maior de acontecer, e aí a gente aumenta a chance de ter infecções pélvicas graves, infecções de ferida operatória e até mesmo histerectomia, que é a retirada do útero por infecção. Além disso, sepse, que é a infecção generalizada, internações em UTI e outras inúmeras comorbidades relacionadas a isso. Tem uma outra pergunta aqui muito legal. Doutora, quais são as principais habilidades comportamentais de profissionais que manejam com eficiência urgências obstétricas? As primeiras habilidades, eu não acho que sejam necessariamente comportamentais, mas sim a segurança, né? E como que a gente adquire a segurança para diagnosticar e intervir em momento oportuno em urgências obstétricas? Conhecimento e treinamento. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente não vai saber diagnosticar e a gente não vai saber a hora certa de agir. A obstetrícia é muito delicada e às vezes quando a gente espera demais, a gente pode se atrasar, né, nessa ação, e quando a gente age rápido demais ou antes de ter certeza, você pode causar uma iatrogenia, que é o quê? Uma complicação causada pela sua ação, que não deveria ser feita naquele momento. Então, o principal de tudo é se manter atualizado, sempre estudar e sempre treinar. Porque emergências obstétricas não acontecem todos os dias, mas quando ela acontece, ela precisa que você esteja apto para resolver. Se desesperar, vai piorar a situação. Se começar a gritaria, todo mundo grita, o médico grita com a enfermeira, que grita com o técnico, que grita com o maqueiro, não vai resolver, vai todo mundo ficar desesperado e quem vai sofrer com isso é única e exclusivamente a paciente e o bebê. Então, as nossas principais pessoas aí, né, que a gente tem que prestar nosso cuidado, nossa assistência é para a mulher e para o bebê. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe o momento certo de agir, a gente não precisa desesperar. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é muito calma. Eu tive uma grande emergência obstétrica no último plantão e, modéstias à parte, foi uma atuação impecável da equipe, porque eles sabem que quando a gente dá uma ordem, quando comanda ali o cenário da emergência obstétrica, a gente precisa fazer uma comunicação em alça fechada e cada pessoa da equipe precisa saber qual que é o papel dela naquele momento. Eu diagnostiquei um prolapso de cordão e em minutos, talvez menos de 10 minutos, esse bebê já tinha nascido. Da anestesia, do momento da anestesia até o bebê ter nascido, foi menos de 1 minuto. O bebê nasceu chorando, não precisou ir para a UTI. E esses casos, quando não são diagnosticados e tratados adequadamente, são fatais para o bebê. Então, foi uma vida salva graças a um trabalho impecável de uma equipe que sabia o que estava fazendo.
Então, ter consciência de que a obstetrícia não é doença, mas que situações desafiadoras podem acontecer e que a gente precisa estar apto para resolver. Perguntaram aqui qual a importância do ferro na gestação. O sulfato ferroso é uma outra medicação que é indispensável na gravidez, tá? E os polivitamínicos, novamente, têm doses ínfimas de sulfato ferroso, eles não servem para o que a gente precisa. O sulfato ferroso serve para prevenir anemia na gravidez e, consequentemente, prevenir hemorragia pós-parto, que é a segunda causa mais comum de morte materna no Brasil. Além disso, a anemia favorece o acontecimento de infecções na gravidez, de infecções pós-parto e de outras complicações. Então, o sulfato ferroso é feito no pré-natal de uma forma profilática, para que a gente previna complicações. Então, tem que tomar na dose certa. Algumas mulheres vão precisar de doses terapêuticas de ferro na gravidez, e essas dosagens de ferro vão ser ajustadas de acordo com a hemoglobina e não com a ferritina. Também está na moda pedir ferritina para gestante, e isso não está escrito em nenhum protocolo assistencial. Hoje mesmo eu atendi uma mulher que fez uso de uma medicação caríssima devido ferritina baixa com hemoglobina normal no pré-natal. Então, mais uma vez, isso não precisa ser feito e não deve ser feito, tá? Medicações também podem causar danos e a gente precisa entender o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Não é porque tá todo mundo pedindo ferritina que você tem que pedir. Não precisa. Pra que você vai pedir e vai fazer ferro inject numa paciente? Porque a ferritina tá baixa, com hemoglobina normal, não faz o menor sentido, tá? Então, é isso. As pessoas, infelizmente, estão se atualizando por cartilhas oferecidas pela indústria farmacêutica ou pelo Instagram. Não estão buscando as fontes seguras de informação científica. Instagram não é um veículo de divulgação científica validado. A gente tem usado essa ferramenta para desfazer as desinformações e difundir informações científicas, mas não é um método validado, tá, de educação médica continuada, tá certo? Estou com 40 semanas de gestação. É obrigatório ir com 41 semanas para fazerem cesárea? Não. 41 semanas não é indicação de cesárea. Ainda que a gente receba todos os dias pessoas encaminhadas de diversos pré-natais com indicação de cesárea por estar com 41 semanas, essa não é uma indicação de cesárea. 41 semanas é indicação para internação, para indução do trabalho de parto. A indução do trabalho de parto é segura, cientificamente comprovada, e deve ser feita para reduzir complicações. Após as 41 semanas, a gente aumenta um pouco a chance de óbito fetal intraútero espontaneamente, liberação de mecônio por esse feto e aspiração meconial desse feto também. Podem acontecer situações não tranquilizadoras da frequência cardíaca fetal durante o trabalho de parto. Então, a indução com 41 semanas é justamente para prevenir desfechos adversos em gestações de risco habitual. Gestações de alto risco eventualmente precisam de interrupção antes das 41 semanas. E a literatura também diz que a gente pode discutir os riscos com a paciente de esperar um pouco mais do que 41 semanas,
mas que com 42 a gente precisa induzir realmente esse trabalho de parto. E a literatura não fala sobre indicação de cesárea só porque a paciente está com 41 semanas, nem em pacientes que têm cesárea prévia. Então, essa é uma falsa indicação de cesárea. Vamos falar aqui um pouquinho de gineco, que eu já tô falando aqui tem bastante tempo, tá? A gente precisa falar também, toda live eu falo um pouquinho de ginecologia, que eu também atuo e adoro, né? Então vamos falar aqui, terminar essa live com essas informações. Existe de fato alguma relação do crescimento do mioma com inflamação do corpo? Há alguma relação disso com o consumo de leite e carne? Não existe essa correlação. Essa é mais um mito, mais uma falácia que se vê nas redes sociais e que os profissionais, infelizmente, estão difundindo sem nenhum embasamento científico. O mioma é uma doença benigna do útero e muito comum na nossa população. Quando o mioma não causa hemorragia, não causa um crescimento aumentado desse útero, a gente não precisa fazer nada com ele, só deixar ele quietinho lá, tá? Porém, algumas vezes ele pode causar um crescimento exagerado do útero ou sangramento uterino anormal com hemorragias, que a gente realmente precisa agir. Mas essa ação não é parar de comer carne e leite. Isso daí não vai melhorar o quadro, não vai tratar o mioma e não vai reduzir o seu tamanho. O tratamento do mioma, quando necessário, pode ser feito com medicações hormonais, pode ser feito com Mirena, pode ser feito com Implanon e pode ser feito com cirurgia. Então, é necessário falar aqui novamente sobre evidências científicas e não há evidências de que inflamação do corpo cause miomas ou aumente o mioma e muito pelo contrário, não há evidências de que leite e carne são inflamatórias, tá, gente? Então, é isso. Qual a diferença do DIU de cobre para o Mirena? Eu amo falar sobre contracepção também. E vamos lá, vou tentar resumir aqui para vocês a diferença do DIU de cobre para o Mirena. O DIU de cobre é um dispositivo de plástico envolto ao cobre ali, que ele vai liberando íons de cobre dentro do útero. Não é um método hormonal, então ele não vai interferir em outras questões da vida e saúde, não vai interferir na libido, nem nada disso. Porém, ele pode ter algumas pessoas apresentam o efeito colateral de aumentar um pouco o volume de sangramento, os dias de sangramento. Especialmente no período de adaptação, que pode durar 6 meses. Não quer dizer que vai aumentar o seu fluxo sanguíneo, as cólicas, nem a quantidade de dias de sangramento, mas é importante saber que isso pode acontecer. Mas que também a gente tem como lidar com isso com outras medicações, tratar as cólicas, tentar reduzir o volume de sangramento e os dias de sangramento usando outras medicações antes de tirar o DIU por causa disso, tá? O DIU de cobre tem uma taxa de falha em torno de 0,8% e ele dura 10 anos. Então, é um método extremamente seguro, de longa duração, e que não vai interferir na sua fertilidade, nem vai trazer outros efeitos colaterais. E quando quiser engravidar, é só tirar e engravidar. O Mirena é um DIU hormonal, libera pequenas quantidades de hormônio dentro do útero. Ele dura 5 anos, a taxa de falha dele é em torno de 0,2%, muito eficaz. E ele também pode ser usado para tratar algumas afecções ginecológicas, como por exemplo sangramento uterino anormal causado por miomas, adenomiose,
endometriose, pode tratar a dor relacionada à endometriose também. A absorção sistêmica dele, os efeitos na libido, pele, dor de cabeça, são muito raros e muito baixos, porque ele libera realmente pequenas doses de hormônio. E esse hormônio age mais localmente ali no útero. Então, as pessoas que têm efeitos colaterais com ele, acontece de uma forma pouco frequente, tá certo? Então, acho que é isso a diferença entre os dois. Existem mais coisas, mas aqui eu tentei resumir, acho que é isso, tá? A adenomiose pode surgir do nada? Transvaginal de março não apontou nada, agora em setembro apontou. O primeiro ponto é, por que fez uma transvaginal em março e outra em setembro? Se a de março estava normal. Se foi por sangramento aumentado ou alguma outra queixa ginecológica, sim, pode justificar o aparecimento da adenomiose, e a adenomiose pode surgir sim do nada. A adenomiose também é uma doença ginecológica benigna, mas que pode causar aumento do útero, sangramento uterino anormal, cólicas menstruais fortes, dor pélvica. Então, se o ultrassom foi feito para complementar o diagnóstico e foi diagnosticado uma adenomiose, sim, isso pode acontecer realmente, tá certo? Então, essas foram as perguntas de hoje, da semana. Espero que vocês tenham gostado. Hoje tivemos bastante interação aqui, né? Obrigada pela interação. E como eu disse, eu gosto muito também de falar sobre métodos contraceptivos. E não é à toa que eu também criei um e-book para que vocês tenham acesso a uma informação com uma linguagem mais objetiva e fala sobre os métodos contraceptivos disponíveis, porque a maioria das pessoas acha que só existe pílula. Eu não uso método contraceptivo porque eu não me dou bem com pílula. E não existe só pílula, né? Existem vários outros métodos contraceptivos que muitas pessoas sequer conhecem, sequer ouviram falar. E a decisão da contracepção precisa ser compartilhada com a pessoa que te acompanha, né, o profissional que te acompanha, mas quem decide sobre o seu corpo é você. A gente precisa dar as orientações sobre efeitos colaterais, sobre indicações e contraindicações. Algumas pessoas realmente vão ter algumas contraindicações para alguns métodos, mas existem sempre outros métodos que a gente pode usar. Então, é importante que você saiba, que você tome uma decisão baseada em evidências e baseada no conhecimento, né? Não no que a vizinha usou, não que o que eu já ouvi falar que é bom. Então, é importante saber todos os métodos que existem, prós e contras, taxa de falha, para que você consiga decidir qual que é o melhor método para você. Afinal, uma gestação indesejada é realmente uma catástrofe e a gente não quer que isso aconteça. E para que a gente previna, inclusive, pré-natais de alto risco, morte materna e neonatal, a gente precisa prevenir gestações indesejadas. Então, também para quem quiser adquirir o e-book Guia Prático de Contracepção, feito com informações baseadas em evidência diretas, em tópicos para que você leia e tome uma decisão sobre a contracepção. Eu também vou deixar o link já aqui para que vocês acessem, tá? E adquiram esse e-book, tirem suas dúvidas e guardem as perguntas também para as próximas caixinhas. E é isso, tá certo? Boa noite, obrigada pela companhia. Novas perguntas vão ser respondidas nas próximas lives, tá certo? Já passamos da hora. Obrigada e até mais.